Olá, sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva e essa é a aula de número 15 do curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nós vamos falar sobre o Mackenzie College, o Colégio Internacional de Campinas e o trabalho das missionárias educadoras da IPB aqui no nosso país. Vamos falar sobre o Colégio Internacional. Essa é uma foto do Colégio Internacional e essa é a foto de Horace Mann, um pedagogo norte-americano que vai ter muita influência sobre a mentalidade de Morton sobre a questão educacional. O Colégio Internacional foi fundado em 1869 pelos missionários da PCUS em Campinas. Ele foi fundado oficialmente em 1874. Ele foi o primeiro das grandes escolas estabelecidas pelos missionários evangélicos da América Latina, estabelecendo o início da influência dos métodos escolares e da disciplina norte-americana no Brasil. Inicialmente era uma escola para alfabetização de adultos no turno noturno e funcionava no bairro da Ponte Preta. Morton estava entusiasmado com as ideias do pedagogo norte-americano Horace Mann, eleito para o Conselho de Educação de Boston em 1837, um dos maiores batalhadores mundiais em favor do ensino público. Em 1873, a escola recebeu o nome de Colégio Internacional. A escola gozou de grande prestígio na cidade, pois integrava estudos acadêmicos com a formação do caráter. Embora os internatos masculino e feminino fossem separados, as classes eram mistas, meninos e meninas juntos, e isso era uma novidade no Brasil. Quem está lendo o Diário de Simonton verá que ele foi diretor e professor de uma escola para meninos lá no sul dos Estados Unidos. A princípio, o objetivo da escola era proporcionar educação para os filhos dos crentes. Edward Lane observa em um de seus relatórios que seria imprudente deixar os filhos dos crentes aos cuidados da escola, onde o domingo era desrespeitado, não se guardava o domingo. São os americanos que vão introduzir no período letivo a guarda do domingo como descanso semanal para que as crianças tivessem tempo com as suas famílias. Essa é uma influência da visão protestante na educação brasileira. Então ele dizia que seria imprudente deixar os filhos dos crentes aos cuidados de escola onde o domingo era desrespeitado, a Bíblia mal usada ou inteiramente negligenciada e a religião de Cristo pervertida. Morton dirigiu a escola até 1879, quando se mudou para o Rio de Janeiro e fundou o Colégio Morton. Quando ele mudou para São Paulo e fundou o Colégio Morton. Com a retirada de Morton, assumiu a sua diretoria o reverendo John Dabney, e depois o próprio reverendo John Boyle vai ser diretor dessa escola também. Estudaram no Colégio Internacional os filhos de pessoas como Bernardino de Campos, Hércules Florence, o coronel J. Quirino dos Santos, Manuel Ferraz de Campos Sales, João Pupo Nogueira, entre outros. Alguns dos alunos vieram ocupar posteriormente importantes cargos na vida pública brasileira, como José Pereira de Queiroz e J.C. Alves de Lima, futuros senadores da República Brasileira. O Colégio Internacional fechou as suas portas em Campinas em 1890 devido a constantes surtos de febre amarela, a problemas financeiros, problemas administrativos, e por causa desses constantes surtos de febre amarela, a escola se transferiu para Lavras, Minas Gerais, dando origem ao Instituto Gammon, que é a segunda maior escola da IPB no nosso país. A IPB adquiriu o terreno de Campinas e no seu prédio passou a funcionar o Seminário Presbiteriano do Sul a partir de 1907 e depois foi ampliado para a estrutura que ele é hoje. A outra escola importante, e foi esses problemas financeiros do Colégio Internacional que levou a Igreja do Sul a se desprender do investimento em escolas e passar mais para investimento em evangelização direta, porque a missão tinha que constantemente socorrer a escola.
E na PCUSA, no caso do Mackenzie, isso vai acontecer também, mas o Mackenzie vai dar muito mais certo, e o Mackenzie vai sugar muito investimento que vem para a IPB. E os missionários da PCOS passam a incentivar e a trabalhar mais pela evangelização direta, que era a plantação de igrejas e contratação e formação de obreiros nacionais, que os pastores nacionais vão abraçar de cabeça. Mas a PCUSA vai ter resistência dentro dela. Dentro da Missão Sul, vai ter um grupo também, que é o pessoal que vai estar sediado lá em Lavras, com o Colégio Internacional que se transferiu para lá, e vai ser a causa da divisão entre Missão Oeste e Missão Leste. A Missão Leste privilegiando educação, evangelização indireta, o Instituto Gammon está dentro dessa questão, e a Missão Oeste enfatizando a evangelização direta aqui no nosso país. Falando então sobre o Mackenzie, aqui está uma fotografia do prédio principal do Instituto Gammon em Lavras, Minas Gerais. E aqui o prédio na época, em 1907, e agora o prédio atual. Essa foi uma foto que eu tirei em 1998, quando eu estava fazendo o meu mestrado e passei um final de semana em Campinas, na igreja do reverendo Romualdo, que é esse irmão que está aqui com a sua esposa, e ele me levou lá para conhecer o seminário de Campinas. Foi a única vez que eu estive lá. Então vamos falar sobre o Mackenzie, a escola americana, e depois o Mackenzie College, e depois o Instituto Presbiteriano Mackenzie, e depois a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em outubro de 1870, o casal Chamberlain fundou a escola americana em sua própria casa. Aqui está uma foto da Mary Ann Annesley, a esposa do Chamberlain. Há alguns anos atrás, o Mackenzie fez um documentário da sua história e contratou uma atriz famosa da Rede Globo para fazer o papel da Mary Ann Annesley. E quem foi contratada foi a Carolina Ferraz, que é muito parecida com a Mary Ann Annesley. E aqui tem a fotografia da casa do Chamberlain, a chácara, que depois foi desapropriada e hoje funciona uma creche da Prefeitura de São Paulo. Há um tempo atrás, na época que a Marta Suplicy era prefeita, ela propôs que o Mackenzie assumisse o cuidado dessa creche, e o Mackenzie disse que assumia desde que a Prefeitura de São Paulo a devolvesse para a IPB, que havia desapropriado no passado. Como eles não quiseram fazer isso, o Mackenzie não assumiu a tutela dessa creche ali do lado do Instituto Mackenzie. E aqui está uma fotografia do Instituto Mackenzie nas suas primeiras turmas, já ali na virada do século XIX para o século XX. Então, o Mackenzie começa na sala de jantar da Mary Ann Annesley, com 3 alunos, uma menina branca, um menino branco e um menino negro. Foi assim que o Mackenzie começou. As aulas eram destinadas às alunas que não podiam frequentar as escolas públicas por motivo de intolerância religiosa. Dentre estes estavam filhas de protestantes, republicanos e abolicionistas. Em 1871, passou a funcionar em uma sala maior na rua São José, onde funcionava a Igreja de São Paulo, ficando conhecido com o nome de Colégio Protestante. À frente da escola, contratou-se a missionária Mary Parker Dascombe, que já estava no Brasil, estava trabalhando em Rio Claro e foi transferida para São Paulo para dedicar vários anos da sua vida ao Mackenzie. A escola estava sendo organizada segundo o novo sistema americano de educação, escola mista, regida por mulher. A escola inovava também no sistema de estudo, com base no raciocínio, priorizando o estudo indutivo e em silêncio. Naquela época havia o ponto e a decoração. O Mackenzie inova, insistindo no método de estudar em silêncio para concentração. Inovou também no calendário escolar, com aulas apenas de segunda a sexta,
férias em julho, dezembro e janeiro, e uma das razões para que a escola folgasse no sábado era para que as crianças pudessem passar mais tempo com os seus pais. E não tinha aula no domingo, domingo era dia do Senhor. Também não se faria distinções de raça, pois a criança, seja qual fosse a sua cor, era essencialmente a mesma, estava no Estatuto do Mackenzie. Em 1875, a escola já possuía cerca de 44 alunos, passou a funcionar oficialmente com o nome de Escola Americana. O motivo do nome foi para diferenciar das outras escolas e ressaltar o método de ensino que seria usado, ou seja, o método americano. Esse método era diferente dos métodos utilizados em todas as demais escolas brasileiras. Na escola americana, os alunos estudavam em silêncio, privilegiando a concentração e o raciocínio em vez da decoração. No final de 1884, foi convidado pelo reverendo George Chamberlain para assumir a direção da escola o Dr. Horace Manley Lane. Esse senhor aqui. Que, do ponto de vista educacional, foi um sucesso administrativo. Ele era médico. Porém, com respeito à sua vida religiosa, tornou-se em um catalisador de transtornos para a igreja presbiteriana. Boanerges Ribeiro discute a contratação do Horace Lane num dos seus livros. E ele chama a atenção para o fato de que, quando ele foi contratado para ser diretor do Mackenzie, ele era unitarista, não cria na Trindade, era maçom e nem membro de igreja presbiteriana ele era. Então, o Blackford foi contra a ideia de contratar o Lane para ser diretor do Mackenzie. E quando ele foi a São Paulo para discutir isso com o Chamberlain diz: olha, ele vai ser batizado domingo, você não quer batizá-lo? E isso foi uma grande armadilha que o Chamberlain preparou para o Blackford, para utilizar isso contra as ideias do Blackford de não ter o Lane como diretor da escola de São Paulo. Então ele foi batizado, se tornou membro da igreja, e no espaço pequeno e curto ele já foi batizado, assumiu a direção da escola e tinha que ser missionário para isso, então ele recebe o status de missionário e salário de missionário à frente do Mackenzie. Quando Blackford foi questionar isso com o Chamberlain, ele diz: mas foi você quem o batizou? Então fique atento a essas armadilhas que acontecem por aí. Paulo diz para Timóteo: não imponhas a sua mão prematuramente sobre as pessoas, porque você pode ter dor de cabeça. E ele vai ser uma dor de cabeça para o Eduardo Carlos Pereira. Não frequentava os cultos direito e dava mais prioridade para a maçonaria do que para a igreja. Quando surge a questão maçônica, o Eduardo Carlos Pereira então pega no pé dele e a coisa azeda entre os dois lá na igreja de São Paulo. Mas falando um pouco mais, quando ele assumiu a direção da escola americana em 1885, que passou então a denominar-se Instituto de São Paulo Escola Americana. Lane não era nem professo, nem presbiteriano, nem calvinista, mas ele era unitarista e maçom, conforme Boanerges Ribeiro descreve no seu livro. Por essa razão, foi batizado por Blackford na igreja de São Paulo em 26 de agosto de 1885, a convite de Chamberlain, numa manobra que objetivava abrandar a oposição de Blackford à pessoa e à liderança de Lane na escola. Deu certo. Depois ele usou isso contra Blackford. Em 1887, na reunião da Missão Brasil, em São Paulo, Lane já tem status de missionário com salário da junta e tudo. A pergunta que fica no ar é a seguinte: como uma junta missionária tão criteriosa e exigente quanto à formação dos seus obreiros engoliu uma incoerência dessas? Em setembro de 1891, a escola americana recebeu a doação de $50 mil da família do senhor John Mackenzie, andando pelas ruas de São Paulo, ali pertinho, na rua que é a rua do cemitério protestante de São Paulo.
tem um busto do John Mackenzie bem na início, ali na esquina da Avenida da Consolação. E eu que tirei essa foto aí, eu acho que essa foi eu que tirei, não tenho certeza, do busto do John Mackenzie. Ele fez uma doação de 30 mil dólares, as suas irmãs deram mais 20 mil, então a IPB recebe uma doação de 50 mil dólares, que foi o dinheiro utilizado para a construção desse prédio, que é o prédio número 1, na esquina da rua Itambé com a rua Maria Antônia, lá em São Paulo. Esse prédio está lá até hoje, do lado dele tem outro igual, e ele foi projetado e a construção administrada pelo reverendo William Vadel, que é o avô da Agnes Vadel, a irmã que veio aqui para Goiás e doou os terrenos do acampamento El Rancho e da fazenda Agnes e da Missão Vida ali perto de Cocalzinho. O Vadel também era outro camarada que tinha um temperamento muito complicado, mas ele tem uma ficha de realizações na área educacional dentro da IPB que é invejável. Então veio essa doação de 50 mil dólares da família de John Mackenzie, que havia prometido que daria uma oferta para investimento na educação no Brasil, e essa oferta veio. Construiu o primeiro prédio que recebeu o seu nome, esse é o prédio John Mackenzie, lá no Mackenzie. E mais tarde daria o nome a toda a escola. Mackenzie faleceu em setembro de 1892, antes de ver o prédio ficar pronto e ser inaugurado. Em 1891, a escola havia aberto o seu primeiro curso superior, e em 15 de dezembro de 1898, o Instituto de São Paulo recebe o nome Mackenzie College. Em 1952, recebeu a denominação de universidade ao abrir o seu quarto curso superior. No Brasil só pode ter o nome de universidade a escola que tem pelo menos 4 cursos superiores. O Mackenzie foi o pivô de algumas crises dentro da IPB, mas especialmente na questão educacional, na formação de pastores e da relação dos missionários com os presbitérios brasileiros, que vai ocasionar o cisma de 1903. Um dos problemas foi a chamada questão educacional, que estava completamente relacionada ao Mackenzie. Hoje, o Mackenzie figura entre as maiores e mais influentes universidades particulares da América Latina, sofre com as concessões feitas à secularização da educação e também as diretrizes que a educação brasileira impõe sobre as escolas. Em 1897, o Sínodo Brasileiro já demonstrava abertamente a sua insatisfação com o papel desempenhado pelo Mackenzie sob a liderança do Horace Lane, junto às igrejas brasileiras. Numa carta de Chamberlain a Lane, em 1902, ele se queixa da seguinte forma: você permitiu a ideia educacional afastar da simplicidade de Cristo instituições cujos terrenos foram doados a ele, Cristo. O próprio Chamberlain colocou esse tom na conversa, numa carta, nesse tom de conversa numa carta que ele enviou para o Lane em 1902, ano em que ele morreu, um ano antes do cisma da IPB. Aqui tem o símbolo do brasão do Mackenzie em 1954, o brasão atual, que é o que a gente conhece. E agora vamos falar um pouco sobre as missionárias educadoras, e essa é uma foto da Mary Parker Dascombe, na sua maturidade, e ali sentada na sua cadeira de balanço, já na sua velhice. Mary Parker Dascombe foi a primeira missionária educadora enviada pela PCUSA ao Brasil. Antes mesmo da morte de Simonton, já havia negociações para que ela viesse. Ela havia morado no Brasil um tempo, sendo tutora de crianças de uma família rica ali em São Paulo, voltou para os Estados Unidos e foi contratada para vir ser a primeira missionária educadora da IPB. Ela nasceu em 30 de junho de 1842 em Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Passou sua infância e mocidade em Oberlin,
onde conheceu e recebeu influência do reavivalista Charles Finney. Lembra que Finney havia fundado uma escola teológica em Oberlin. Finney viveu de 1792 a 1875, com a sua ênfase na conversão individual, perfeccionismo cristão e reformas sociais. Ela era amiga pessoal do Finney. Veio ao Brasil pela primeira vez em 1866, quando conheceu Simonton e Horace Lane. Retornou como missionário no final de 1869, para trabalhar inicialmente no Rio de Janeiro, na escola paroquial da igreja, e depois em Brotas, por fim em Rio Claro, e aí em 1871 assumiu a direção da recém-criada Escola Americana em São Paulo, onde também lecionava matemática e auxiliava o reverendo Chamberlain na igreja como organista. Implantou o sistema misto, meninas e meninos juntos na mesma sala de aula, na escola americana. Por sua orientação, o reverendo Antônio Trajano elaborou e publicou a Aritmética Progressiva. Eu tenho uma foto dessa obra do Antônio Trajano. Em outra oportunidade eu posso mostrar a vocês. Encontrei um exemplar dela lá no Arquivo Presbiteriano. E essa obra do Antônio Trajano se tornou famosa nas escolas brasileiras, atingindo mais de 20 edições, e que garantiu ao Antônio Trajano uma gorda aposentadoria para que ele pudesse tratar dos seus problemas de saúde lá no Rio de Janeiro. Em 1873 a 1876 trabalhou em Brotas e depois em Rio Claro, sob a orientação de João Fernandes da Gama, na escola fundada por ele. Ali recebeu a ajuda da missionária Elmira Kuhl, que era conhecida pelo nome de Ela. Foram grandes amigas e companheiras para o resto de suas vidas. A partir de então, elas passaram a trabalhar juntas inseparavelmente. De 1876 a 1880, retornou aos Estados Unidos quando obteve o seu mestrado em artes. De volta ao Brasil, assumiu a liderança do internato feminino da escola americana. A missionária Dascombe foi fiel à liderança de Horace Lane em todos os seus embates na missão e na IPB, desde quando ele assumiu a direção da escola americana em agosto de 1885. Nesse ano mudou-se para Botucatu, a fim de conduzir a escola fundada por Jorge Landes, ao lado da missionária Ariana Anderson, que é a Nene Anderson. Ali foi grande colaboradora do reverendo João Ribeiro de Carvalho Braga, e professora do seu filho, o futuro e grande pastor Erasmo Braga. Em 1891, ela e a Elmira Kuhl foram transferidas pela missão presbiteriana para Curitiba, onde foi aberta uma filial da escola americana, e ali trabalharam juntas por mais 25 anos. Descrita como uma mulher de coração magnânimo e bondoso, era uma pessoa alegre, expansiva, simpática, rígida, firme também, e que cultivava um carinho especial pelos pobres. Faleceu repentinamente aos 75 anos de idade em Curitiba na madrugada de 11 de outubro de 1917. Sua grande companheira foi a missionária Elmira Kuhl. Aqui tem uma foto dela jovem, quando veio para o Brasil, e depois mais velha, no fim da sua vida. Ela nasceu em 13 de janeiro de 1842 em Copper Hill, perto de Flemington, Nova Jersey. Excelente professora e administradora, foi enviada pela PCUSA ao Brasil, aonde chegou em 7 de junho de 1874. Serviu na escola de Rio Claro, ao lado da missionária Mary Parker Dascombe, que se tornou sua amiga inseparável. Em 1877, trabalhou na escola americana em São Paulo, onde permaneceu 12 anos. Ali era reconhecida como excelente professora e notável evangelista. Mudou-se para Botucatu em 1889 e, ao lado de Miss Dascombe, foi transferida para Curitiba em 1891, para trabalharem juntas numa filial da escola americana por mais 25 anos. Em Curitiba, a missionária Elmira Kuhl trabalhou intensamente também na escola dominical, sociedade feminina e em atividades evangelísticas. Faleceu também aos 75 anos de idade em Nova York, 8 dias depois da morte da missionária Mary Parker Dascombe.
Após a morte das duas missionárias, a Escola Americana de Curitiba entrou em declínio e o patrimônio foi vendido ao reverendo Luiz Lenz de Araújo César, da família Lenz César. Os nomes de Mary Parker Dascombe e Elmira Kuhl figuram entre os nomes das mulheres homenageadas por seu pioneirismo na luta pela melhoria de vida dos seus descendentes e que abriram caminho para outras mulheres no monumento à Mulher Pioneira do Paraná, erigido em 10 de abril do ano 2000, em Curitiba. Eu encontrei uma fotografia desse monumento. Aqui está a fotografia do monumento, em uma praça ali em Curitiba. E na placa, essa placa é uma dessas duas aqui, tem o nome de todas as mulheres homenageadas. Então nós temos aqui o nome da Elmira Kuhl e aqui o nome da Mary Parker Dascombe. Se você for fazer turismo protestante em Curitiba, esse é um local para você visitar e tirar sua fotografia lá ao lado do monumento às mulheres pioneiras do Paraná. A outra missionária que nós precisamos estudar é a Nanny Anderson, Ariana S. Anderson, que era missionária da PCUS. Foi a primeira missionária educadora enviada ao Brasil pela PCUS. Nasceu em 8 de setembro de 1839, perto de Charlestown, condado de Jefferson, na Virgínia Ocidental. Era descendente das famílias dos primeiros pastores do estado de Maryland, nos Estados Unidos. Recebeu educação teológica profundamente piedosa, veio para o Brasil em junho de 1872, seguindo a orientação do reverendo John Layton Wilson, que era o presidente da Junta de Missões da PCUSA, e depois foi para a PCUS, o mesmo que havia enviado Simonton anos antes. Seu projeto inicial era ir para a China, mas veio para o Brasil. Ela iniciou uma escola para meninas em 1873 em Campinas com apenas 6 alunas. De 1875 a 1880, teve de voltar aos Estados Unidos 2 vezes para tratamento de saúde. Em 1882, de volta ao Brasil, tornou-se a auxiliar da missionária Charlotte Kemper. Logo depois, dedicou-se exclusivamente ao trabalho evangelístico. Em 1887, passou a trabalhar como missionária educadora novamente, servindo a PCUSA, mas sendo mantida sob jurisdição da PCUS, inicialmente em São Paulo e depois em Botucatu até 1893, sendo uma influência muito positiva na formação de Erasmo Braga e Franklin do Nascimento. Foi uma escritora assídua nos periódicos presbiterianos The Missionary e Brazilian Missions. O The Missionary eu folheei lá no arquivo presbiteriano, mas não tive o cuidado de ver, prestar atenção nos artigos dela. Quem sabe numa próxima ida lá, no arquivo presbiteriano, eu faça isso. Aposentou-se em 1894, retornando para os Estados Unidos, vindo a falecer em 16 de abril de 1910. Uma outra missionária importante foi a missionária Charlotte Kemper, também da PCUS. Nasceu em Warrenton, norte da Virgínia, próximo a Washington, em 21 de agosto de 1837. Tinha um temperamento introvertido, mas dotado de uma inteligência excepcional. Tinha domínio de álgebra e de geometria, latim, grego, italiano, alemão, francês e hebraico, além de piano, violão e canto. Fez seu curso teológico em Augusta, onde recebeu forte influência do teólogo sistemático Robert L. Dabney, que foi um dos fundadores da PCUS e um dos principais teólogos da Igreja Presbiteriana do Sul. Ele viveu de 1820 a 1897. Publicou uma teologia sistemática, não me lembro se ela foi publicada em português. Chegou a Campinas em fevereiro de 1882, aos 45 anos de idade, para substituir Nanny Anderson, que estivera doente e tinha ido se tratar nos Estados Unidos. Sua vinda ao Brasil foi uma exceção feita pelo Comitê de Nashville, atendendo a um apelo do reverendo Edward Lane, porque ela já tinha mais de 40 anos de idade. Charlotte dirigiu a escola de moças do Colégio Internacional em Campinas, sendo sua superintendente de compras e lecionando várias matérias.
Após um período de férias nos Estados Unidos, retornou ao Brasil em dezembro de 1889, acompanhando Mary Parker Dascombe, Edward Lane e mais dois novos missionários, o reverendo Samuel Rea Gammon, da onde vem o nome do Instituto Gammon, em São Paulo, que se tornaria o grande diretor do Instituto de Lavras Minas Gerais, e uma peça importante na tentativa de evitar o cisma de 1903. A proposta que foi aprovada foi dele, mas não foi suficiente para evitar o cisma. E também o reverendo Frank A. Covan, que vai ser o acompanhante do reverendo John Boyle em sua última viagem por Goiás em 1889. Quando a febre amarela reapareceu em Campinas no ano de 1892, todos os missionários se retiraram de Campinas, exceto a Charlotte e o Lane. Ela adoeceu e quase pereceu. Lane cuidou de sua recuperação e então ele ficou doente, vindo a falecer em 26 de março de 1892. Como não havia nenhum pastor na cidade naquele momento, ela conduziu o culto fúnebre e orientou ao jardineiro da chácara a memorizar o Salmo 23 para recitá-lo no funeral com a presença masculina. Perdão. No final desse mesmo ano, o Colégio Internacional fechou suas portas em Campinas e transferiu-se para Lavras, Minas Gerais, vindo a tornar-se anos depois no Instituto Gammon. Charlotte Kemper passou o resto da sua vida em Lavras e lá tem o Colégio Charlotte Kemper dentro do Instituto Gammon. Ela foi a tesoureira da Missão Sul, da PCUS, e depois do desdobramento com a Missão Oeste, em 1906, ela ficou na Missão Leste, conhecida por sua imensa bondade e solicitude. Atenciosa, especialmente com os candidatos ao ministério, recebeu uma herança de $10.000 dos Estados Unidos e a gastou inteiramente na construção de igrejas e na manutenção de jovens estudantes aqui no Brasil. Foi peça importante no desenvolvimento do Instituto de Lavras e de sua igreja local. Foi responsável pela preparação das lições internacionais da EBD, utilizadas no Brasil, Portugal e em outros lugares da PCUS. Em função do seu talentoso trabalho, a missão deu o seu nome à escola de moças fundada em Lavras. O Colégio Charlotte Kemper. Seu novo prédio, inaugurado em 1927, foi pago por ela por meio de uma doação que recebeu da Sociedade Feminina das Igrejas da Virgínia. Sua maior contribuição ao IPB foi a influência positiva sobre gerações de jovens brasileiros e o seu testemunho eloquente do poder do Evangelho. Faleceu aos 90 anos de idade, em 15 de maio de 1927, cercada de muito carinho e cuidados por seus amigos e admiradores. Nós não podemos de forma nenhuma negar a grande contribuição das mulheres no trabalho presbiteriano, e essas mulheres educadoras, algumas delas permaneceram solteiras o resto da vida, contribuíram decisivamente na formação dos pastores, no bom andamento do trabalho das igrejas, na música, especialmente na educação nas escolas. Deus te abençoe. Até a próxima aula.